deixar um exercício aqui para vocês fazerem, ó, que seria o seguinte, ó, né? Calcule a máxima transferência de potência que esses pontos A e B aqui desse circuito conseguem fornecer, ó. Né, para essa carga aqui, RL, devidamente escolhida, qual que seria a máxima potência que esse circuito aqui consegue fornecer? Tá? Então, qual que é o procedimento que eu devo fazer? Né? Qual que é o procedimento, né? Se a pergunta fosse, qual a máxima, calcular a PL, né? Calcular a máxima potência possível de ser dissipada por RL. Tá? Então, primeiro, eu tenho que descobrir quem é RL, né, que faz o circuito dissipar a máxima potência possível. Para eu descobrir isso, o que eu faço, gente? A gente já sabe, né? RL tem que ser igual à resistência equivalente de Norton de Thevenin. Então, eu pego e substituo esse circuito todo aqui, ó, à esquerda de A e B, por equivalente de Norton ou de Thevenin. Aí vocês escolham, né, o que seria mais viável. Vou fazer aqui pelo de Thevenin. Então, como é que seria o circuito de Thevenin disso aqui, ó? Vou fazer mais rápido aqui, hein? Já sabe como é que faz Thevenin, hein? Então, olhando aqui, ó, né, olhando aqui entre os pontos A e B, qual que é a resistência que eu enxergo entre os pontos A e B? Quando eu abro aqui a fonte de corrente, curto-circuito a fonte de tensão. Né? Então, ó, eu jogasse uma corrente aqui, né? Eu teria 1 ohm, então minha resistência equivalente aqui, ó, vai ser 1 ohm. Depois, aqui vai estar aberto, então esse 1 ohm aqui não faz mais efeito, né? Esse da esquerda. Aqui é um curto-circuito, então eu tenho 6 em paralelo com 3. 6 vezes 3, 18, por 9, 2. Mais 2. Então tem 3 ohms. Beleza? E agora a tensão de Thevenin é a tensão, volta aqui o raciocínio, é a tensão do circuito aberto aqui, ó, do circuito. Sem a carga, né? A tensão aqui no circuito de A até B. Qual que seria essa tensão, né? Como a carga aqui não importa, esse circuito estaria aberto, né? Ó. A carga aqui não importa no circuito. O circuito aberto, corrente aqui é 0, então já expliquei isso várias vezes, né? O mesmo potencial antes e depois aqui dessa resistência é igual, é A. Então, VAB é, na verdade, a tensão de Thevenin é a tensão nesse resistor aqui, ó. Aí eu escolho um método para achar essa tensão, né? Um método para resolver isso aqui, ó. Pode ser o método dos nós. Eu teria uma corrente chegando aqui. Eu teria que chamar ali de outro nó. Vamos fazer malha. Então, vou chamar aqui de malha, né? Aqui eu não preciso chamar de nada, porque eu já sei que é 1 ampere. E eu tenho uma outra corrente aqui que eu vou chamar de X. Tá? Então, fazendo a corrente para essa malha aqui da corrente X, né? Ficaria o quê? Ó, 6x mais 3 que multiplica x menos 1, né? Que a corrente da outra malha eu sei que é 1, igual a menos 12. Porque no sentido horário, aquela fonte de tensão ali está abaixando a tensão. Então, 6x mais 3x, 9x. E aqui, 9x. Aqui do lado esquerdo tem 3 vezes menos 1, menos 3. Passa para lá mais 3. Então, fica menos 9. E x igual a menos 1 ampere. Se x igual a menos 1 ampere,
Então, na verdade, eu tenho uma corrente subindo aqui, ó, de 1 ampere. Então, V igual a RI, 6 vezes 1, 6 volts, tá? Só que no sentido contrário. Então, VAB igual a menos 6 volts. Então, no meu equivalente aqui de Thevenin, né, eu troco aqui, ó, e ponho assim agora, ao contrário, né, de 6 volts. Tá? Menos 6 volts é os 6 volts com a polaridade da fonte aqui invertida. Então, qual a potência máxima dissipada, né? Eu já sei o equivalente. Qual que é a carga que eu tenho que pôr aqui para RL para a potência máxima ser dissipada? Tem que ser igual a 3 ohms ali, igual a resistência interna de Thevenin, ou de Norton, que é a mesma, né? E qual que seria essa potência? É calcular a potência nesse elemento de 3 ohms, num circuito aqui bem simples, né? Então, a potência só na carga. Qual que é a tensão VL aqui, ó, aplicada na carga? Se eu tenho 6 volts aplicados em 3, em série com 3, quer dizer que eu tenho aquela tensão dividida igualmente aqui em 3 volts e 3 volts. Então, P é igual a VI, ou então V ao quadrado sobre R. Então, fica 3 ao quadrado sobre 3, 9 sobre 3, 3 watts. Tranquilo, gente? Um último comentário, né? Vocês podem observar, tá? Vocês podem fazer esse teste depois. Vocês podem vir aqui, ó. Calcula a potência nesse circuito quando a carga, por exemplo, for 2 ohms. Só para vocês verem o que vai acontecer. Vocês podem calcular, e se a carga fosse 2? E se ela fosse 4? Que aí vocês vão entender que o circuito tem um ponto de máximo. Lá eu fiz a demonstração, né, do teorema da máxima transferente de potência. Você não precisa ficar fazendo todas as vezes aquela derivada lá, mais não. Né, porque eu fiz ali uma demonstração usando incógnitas, e a gente comprovou que a máxima potência acontece sempre que a resistência tem um valor igual à resistência equivalente de Norton ou de Thevenin. Então, se você tem qualquer circuito, quer saber qual que é a máxima potência que se dissipada entre dois pontos, você pega e simplifica esse circuito seu por um equivalente Norton de Thevenin. Então, essa carga, né, que você vai escolher tem que ser igual, o valor da resistência tem que ser igual à resistência de Thevenin ou de Norton. Tá? Então, foi isso que a gente fez aqui. E aí, gente, naquele gráfico lá do início, né, como eu estou reduzindo, qualquer circuito eu consigo reduzir para uma fonte de tensão ou de corrente, né, usando aí equivalente de Thevenin e Norton, respectivamente. Vocês vão ver que a máxima potência, se eu fosse analisar esse gráfico aqui, aconteceria na metade aqui, ó. Nem 8, nem 80, né? Nunca vai ser aqui nesse ponto, pois nesse ponto a corrente é zero. E a potência é o produto entre tensão e corrente. Nem vai ser nesse outro ponto, porque nesse caso aqui, apesar da corrente ser máxima, a tensão é zero. Tá? Então a máxima potência acontece ali. Ó. Então você tem uma curva aqui de máximo, né? Tá bom? Mesmo caso aqui para a fonte de corrente, né? A potência máxima está aqui, ó. Tranquilo? Então essa fórmula aqui é uma bobeira decorar ela, igual eu estava dizendo, que essa expressão aqui é um cálculo de potência nesse elemento, só nesse elemento, só na carga. Né? Potência, a equação de potência é VI. Só que aí tomar o cuidado que o VI aqui é só em RL. Então, por isso que a tensão que sobra aqui, ó, como o RL é igual a RG, a tensão sobre essa carga aqui sempre vai ser VG sobre 2, porque as cargas são iguais, né? Eu tenho um divisor de tensão aqui com duas resistências iguais. Agora que eu fiz o cálculo, você viu, sem usar a expressão, sem decorar aquela equação, é muito simples, né? Se a fonte é 6, quer dizer que eu tenho 3 para cada, 3 volts para cada. Então, eu quero calcular a potência só aqui, ó. Né? Se eu sei que a carga é de 3 e a tensão aplicada é 3 volts, eu tenho tudo, né? Eu tenho a corrente aqui também, né? A corrente é 1 ampere, não é? Então, se a corrente é 1 ampere, a potência é VI, 3 watts. Manipulando a expressão da potência, né? Ou V ao quadrado sobre R, ou então RI ao quadrado, tudo você vai achar 3 watts. E se for lá pelo equivalente de Norton, mesma situação, ó. A corrente que é dividida, né? Se eu tivesse chegado aqui, ó,
por Norton, e achasse aqui, eu tinha os mesmos 3 aqui, né? Aí a corrente de Norton aqui seria V sobre R, 2 amperes. Tá? Então, ó, pra você ver, ó, o RL está aqui, né? A corrente que vai ali para 3 ohms do RL não é 2 amperes, né? 2 amperes chega aqui, é 1 para cada, né? Então, por isso que a potência aqui, só em RL, 3 watts. Vem 1 ampere.